Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que vos fala é o professor André Lima e estamos de volta para mais uma aula, tá certo? Dessa vez vamos ver a consideração em ppm, que é parte por milhão, milhão e diluição de soluções. Vamos lá. Concentração em partes por milhão. Concentração em partes por milhão, pessoal, é a relação da quantidade de partes tem soluto a cada 1 milhão de partes da solução. No caso, 1 ppm, por exemplo, seria uma parte de soluto a cada 1 milhão de partes da solução. Essa relação ela vai ser calculada pela a quantidade de soluto, o número de partes, a cada 1 milhão da solução. A unidade ela vai depender muito da relação, por quê? Porque tem três formas de representar essa concentração. Você pode dividir volume do soluto pelo volume total, que vai dar ppm, massa do soluto pela massa total, que também vai dar ppm, ou massa do soluto pelo volume total da solução. No caso, na primeira relação, ppm calculado em volumes, o volume do soluto tem que estar em centímetro cúbico ou mililitro, tanto faz, porque são a mesma unidade. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, dividido por volume em metros cúbicos. Cada 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, seria 1 mililitro dividido por 1.000 litros. Aí o resultado vai dar em ppm, tá? Já em relação de massa, vai ser a massa absoluta em miligramas dividido pela massa da solução em quilos. Então, quando for fazer exercício, tem que estar atento a essas unidades. Para dar ppm, a massa absoluta tem que estar em miligramas e a massa da solução tem que estar em quilos. E a última relação é ppm, massa sobre volume, onde a massa absoluta tem que estar em mililitros e o volume da solução tem que estar em litros. Também vai dar em ppm, partes por milhão, tá bom? Bora ver lá um exemplo. No primeiro exercício, ele vai falar o seguinte: considerando a concentração de monóxido de carbono, CO, o ar é saudável se essa concentração estiver no máximo de 9 vezes 10 a terceira litro de CO a cada 2.000 litros de ar. Em ppm, de volume por volume, qual é a concentração do gás citados? Tá? Então, bora ver lá. Primeira coisa, bora tirar os dados dessa questão, tá bom? Dados, aquilo que está no comando da questão. Vamos lá. Considerando a concentração de monóxido de carbono, o ar saudável é se essa concentração é no máximo 9 vezes 10 a terceira litros de CO2 a cada 2.000 litros de ar. Então, bora separar. Ele me deu o volume do soluto, que é 9 vezes 10 a menos 3 litros, que corresponde a mililitros, tá? Corresponde a mililitros. 1 mililitro ele é igual a 1 centímetro cúbico. Então, quando eu escrevo 9 mililitros, é a mesma coisa que eu escrever 9 centímetros cúbicos. São iguais, tá? Ele me deu o volume do ar. O ar é a mistura, o ar é a solução. Então, o volume da solução que ele me deu foi 2.000 litros. 1.000 litros corresponde a 1 metro cúbico. Se a cada 1.000 litros é 1 metro cúbico, 2.000 litros vai ser 2 metros cúbicos. Então, agora a gente pode jogar na relação de ppm volume por volume. Vai ser volume do soluto sobre volume total. Tá? ppm é igual a 9 vezes 10 a menos 3 litros sobre 2.000 litros. Você lembra aquela relação lá do volume por volume? Era centímetro cúbico por metro cúbico. Então, quando a gente faz essa conversão que a gente já fez aqui no início, colocando na unidade que eu preciso, vai ficar 9 centímetros cúbicos por 2 metros cúbicos. Fazendo essa relação aí, vai dar 4,5 ppm. É essa a concentração máxima para manter o ar saudável. Tá? Acima disso aí, já vai ser um ar impuro, um ar poluído. Beleza? Então, essa é a resposta, 4,5 ppm. Mais um exemplo para vocês. A quantidade máxima permitida de chumbo nas águas de abastecimento público é igual a 0,015 ppm. Sabendo-se que, em uma cidade que é abastecida por água e que tem concentração de chumbo de 0,030 gramas por tonelada de solução, tal água obedece às normas estabelecidas para o consumo humano? Bora ver lá. Primeira coisa, tirar os dados. Sabe-se que a concentração de chumbo na água não pode passar 0,015 ppm, tá? Então, bora ver lá. O que ele me deu? Ele me deu a concentração máxima que eu posso ter, não pode ultrapassar esse valor. Ele me deu
a massa do soluto, a massa de chumbo, que é 0,030 ou 0,03, porque esse zero ali após o número depois da vírgula não tem valor nenhum, gramas de chumbo. E ele me deu 1 tonelada. E também ele me deu a massa da solução, 1 tonelada de água, tá? Olha só. A concentração de chumbo é de 0,030 gramas por tonelada de solução, por tonelada da água, tá bom? Então vamos lá para as nossas conversões, tá? 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então eu tenho que transformar aquela massa que ele me deu ali, o M1, para miligrama. Então lá, se 1 grama equivale a 1000 miligramas, o 0,03 grama equivale a quanto? A x. Faz a regra de 3, multiplica aqui, x vezes 1 vai dar x, e multiplica aqui, 0,3 vezes 1000 vai dar 0,3 vezes 1000. Na multiplicação, você pode dividir as casas decimais pelos zeros, tá? Lá no 0,03 eu tenho 2 números após a vírgula. Então, eu vou cortar 2 zeros do 1000 e corto a vírgula. Então, vai ficar 3 vezes 10, vai dar 30 miligramas. Então, essa massa inicial que ele me deu lá de 0,03 gramas equivale a 30 miligramas. 1 tonelada. 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Agora, eu vou ter as unidades para jogar na minha relação. ppm é igual a massa em miligramas sobre a massa em quilo. ppm é igual 30 miligramas sobre 1000 quilos. Quando eu vou fazer essa divisão, eu posso dividir o zero de cima com o zero de baixo, tá? Então, vai ficar 3 sobre 1000. Perdão, 3 sobre 100. Corto o zero de cima com o zero de baixo, vai ficar 3 sobre 100. 3 dividido para 100 é 0,03 ppm, tá bom? Mas vamos lá, bora ver. O parâmetro que ele me deu é que a concentração de chumbo na água deve estar no máximo 0,015 ppm. Não posso passar disso, tá? Para ser uma água que possa ser boa para o consumo humano. Só que, com essa consideração que ele me deu, eu cheguei ao valor de 0,03 ou 0,030. Ou seja, a quantidade de chumbo que está nessa água é o dobro daquilo que é permitido. Portanto, a gente pode dizer o seguinte: a água é imprópria para o consumo, pois a concentração é o dobro da máxima daquela que é permitida. Tá certo? Então, essa água vai estar contaminada. Vamos lá, mais um exemplo. Qual a concentração em ppm, massa sobre volume, em íons de sódio? Uma solução contém 2,5 mg desse íon a cada 500 ml de solução. Primeira coisa é tirar os dados, que é aquilo que está no comando da questão. O que ele quer saber da questão? O ppm. Qual a concentração em ppm? É isso que ele quer saber. Eu não tenho, vou colocar uma interrogação. O que ele me deu para calcular esse ppm? Ele me deu a massa de sódio, 2,5 miligramas, e me deu o volume, que é de 500 ml. 1 litro, 1000 ml. 500 ml vai dar meio litro, 0,5 litros, certo? Então, vamos lá, jogar nossa relação. ppm, massa sobre volume, a massa tem que estar em miligramas, o volume tem que estar em litro. Já está nas unidades que a gente precisa, então basta substituir. ppm vai ser 2,5 sobre 0,5. Em cima tem um número após a vírgula, embaixo tem um número após a vírgula. Como o número de casas decimais é o mesmo, eu posso cortar a vírgula com vírgula. Cortando a vírgula com vírgula vai ficar 25 sobre 5. 25 sobre 5 vai dar 5 ppm. Portanto, essa é a concentração. Pois é, pessoal, vocês precisam ficar atentos a essas unidades, tá? Aquelas relações. Dependendo do comando da questão, pode ser massa sobre massa, volume sobre volume ou massa sobre volume, e sempre atentos às concentrações, beleza? Vamos lá. Uma outra coisa que pode ser cobrado para vocês também é, às vezes, o comando da questão ele vai te dar o valor de uma concentração e vai pedir em outra concentração, uma outra fórmula diferente. Então, fazer relações entre concentrações, tá? Então, você vai precisar saber, dependendo da questão, no caso, dependendo de qual vestibular você estiver fazendo, ele pode fazer isso. Ele vai te dar uma concentração comum e pedir molaridade. Ou então ele te dá o título e quer saber da cidade, ou concentração comum. Então, não tem como relacionar uma com as outras, tá certo? Então, bora lá, eu vou colocar assim, ó. A concentração comum, que é grama por litro, pode ser calculada multiplicando a molaridade vezes a massa molar. A molaridade é mol por litro.
Quando faz essa substituição aí, o resultado vai ser em concentração comum, ok? A concentração comum também vai ser igual a 1000 vezes dt. O d é densidade, t é título. Vai usar esse 1000 aí, por quê? Porque a densidade, geralmente, ela é grama por ml e a concentração comum é grama por litro. Então, se estiverem em unidades diferentes, vai ter que utilizar esse 1000. Se não tiverem unidades diferentes, se forem a mesma unidade, aí não precisa colocar o 1000 não, tá? Basta colocar apenas o dt, tá certo? E como em cima e embaixo tudo é C, são tudo é C, eu posso igualar uma equação com a outra. Então, molaridade vezes massa molar igual a 1000 dt. Então, também tem essa outra relação que vai relacionar a molaridade com as outras concentrações, tá certo? Então, são essas fórmulas, são essas relações entre as concentrações que podem aparecer para vocês. Agora, a parte de diluição. O que é diluir? Diluir é deixar a solução com uma concentração menor. É aquilo que a gente fala no dia a dia de deixar mais fraco, mais fino. Por exemplo, imagina que eu peguei uma xícara com água quente, coloquei 3 colheres de café lá dentro do café solúvel para poder fazer meu cafezinho. Mas 3 colheres é muito, vai ficar um café muito forte, né? Isso vai ficar um café amargo. Então, o que eu faço para poder melhorar o sabor? Eu vou adicionar água. O processo de adicionar água é fazer uma diluição. Eu vou deixar ele mais fraco, tá? Eu vou deixar ele menos concentrado. Então, diluição é isso, é deixar mais fraco, deixar mais fino. É a mesma coisa que fazem, por exemplo, quando estão batendo açaí. Eles fazem aquele açaí mais grosso, né? Que é aquele açaí papo e tal. Aí, quando eles querem aumentar a quantidade, eu coloco água. Para quê? Para diluir, deixar ele mais fino. Aí eu vou ter um volume maior, tá? Eu vou ter um volume maior de açaí, ele vai render. No caso, a diluição, tu vai ter uma solução concentrada, vai adicionar água, vai adicionar solvente e vai obter uma solução diluída, uma solução mais fraca, mais fina. A gente vê, por exemplo, assim, nessa figura que está colocada na tela de vocês, essa que está com a cor mais escura, ela é mais concentrada, essa que está com a cor mais clara, ela é mais diluída. Então, tu pega uma alíquota, tu pega uma amostra dessa mais forte, vai colocando água e ela vai ficando mais clarinha, ela vai ficando mais fraquinha, diluída. Quanto mais água, mais fina ela vai ficar, tá certo? Eu posso usar as mesmas relações de diluição nas questões de concentração, tá? Também vai ser bem parecida. O que é concentrar? Por exemplo, eu pegar uma água com sal, deixar evaporar a água, a solução final ela vai ser mais concentrada, ela vai estar mais forte, tá? Vai estar com uma concentração maior. Então, quando eu retiro o solvente, mas sem mexer na quantidade do soluto, eu vou estar fazendo uma concentração, tá? Geralmente isso ocorre por evaporação, por exemplo, tá certo? Eu vou poder utilizar as mesmas relações da diluição. Bora ver aqui a relação da diluição. Imagina que eu tenho um recipiente com uma solução inicial, tá? Que vai ter uma concentração inicial, que vai ter um volume inicial com uma massa inicial, tá certo? Se for concentração comum, eu posso calcular essa relação com M1 sobre V. Eu coloquei CI e VI. O que representa o CI e VI? Concentração inicial e volume inicial, tá certo? Alguns livros vocês vão ver C1, V1, mas aí pode acabar confundindo com concentração do soluto, volume soluto, na verdade não vai ter, tá certo? Então eu vou adotar essa anotação de CI, VI, porque é a concentração inicial, o volume inicial. O que nós vamos fazer aí? A concentração, eu vou calcular, se é para isolar aqui, o valor de massa. O VI que está embaixo, está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, a minha massa do soluto, nesse caso, ela é a concentração inicial vezes o volume inicial, tá? O que nós vamos fazer? Diluição. O que é diluir? Acrescentar água. Então, imagina que eu vou acrescentar água, essa solução, ela vai aumentar o volume dela, tá? E ela vai ficar um pouco mais diluída. Ó, veja que o volume dela aumentou, tá? Agora eu vou ter uma concentração final, tá? Concentração final vai ser a massa do soluto, a massa que eu já tinha, eu não mexi na massa, a massa permanece a mesma, vezes o volume final, que agora ele é diferente, tá? Eu de novo aqui vou isolar a massa. Então o meu VF, que está dividindo, ele vai passar multiplicando. A massa do soluto é igual a concentração final vezes volume final. Tanto na situação inicial quanto na situação final, a massa não foi alterada, tá? A massa do soluto não foi alterada. A única coisa que eu alterei foi o volume de água e, consequentemente,
o volume final e a concentração final, mas a massa é a mesma. Então, a massa na situação inicial é igual à massa na situação final. O que é a massa da situação inicial? CI/VI. E a massa na situação final? CF/VF. Então, vai ser essa fórmula que vamos utilizar para quando houverem questões de diluição. E eu posso usar essa mesma fórmula também para as outras relações. Por exemplo, concentração comum, eu vou usar CI/VI, CF/VF. Molaridade, vai ficar molaridade inicial, volume inicial, igual a molaridade final, volume final. Para título inicial vezes massa da solução inicial, igual ao título final vezes massa da solução final. Então, veja que a fórmula é a mesma, e eu posso expandir ela para os outros conceitos, para as outras concentrações, tá? Uma coisa que é muito importante, uma observação muito importante. O volume final, ele é o volume inicial que eu já tenho, mais o volume de água que foi adicionado. Às vezes a questão ele pede qual é o volume de água, então eu vou ter que me lembrar dessa relação aí, tá? O volume final, ele é o volume inicial mais o volume de água. Vamos lá, bora fazer exemplo sobre isso. Primeiro exemplo. Adicionando-se 9 litros de água a 1 litro de solução aquosa de HCl, de concentração 0,1 mol por litro. Qual a concentração em mol por litro da solução diluída, da solução final? Vamos lá, para responder, faz o que primeiro? Tira os dados. Dados, aquilo que está no comando da questão. Então, vamos lá, o que ele me deu? Ele me deu o volume inicial, que é de 1 litro, tá? Dentro desse 1 litro, o cara vai adicionar 9 litros de água. Esse volume inicial também vai ficar assim, olha, dentro de 1 litro, ele adiciona 9 litros de água. Então, meu volume final vai ser meu volume inicial mais o volume de água adicionado. Eu vou ter um volume final de 10 litros. A concentração inicial que ele me deu, 0,1 mol por litro. E ele quer saber qual é a concentração final, tá certo? Então, vamos lá. Nossa relação molaridade inicial vezes volume inicial igual a molaridade final vezes volume final. Eu já tenho todos os meus dados, só é substituir. MI 0,1 vezes o VI, que é 1. MF eu não tenho, vezes o VF, que é 10. Esse 10 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 0,1 sobre 10. Divisão de números com vírgula. Em cima, eu tenho um número após a vírgula. Embaixo, eu não tenho nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero embaixo e cortar a vírgula de cima. Fazendo isso, vai ficar 1 sobre 100. 1 sobre 100 vai dar 0,01 mol por litro, tá bom? Fiquem atentos a essas divisões de números decimais, pessoal. Muita gente tem medo, tem problema de resolver questões com números decimais, achando que é um bicho de 7 cabeças, e não é assim, tá certo? Na divisão com números decimais, só vai cortar as vírgulas quando tiverem a mesma quantidade de casas decimais. É por isso que eu acresci um zero embaixo, para poder ficar com o número de casas decimais que tem em cima. Aí tu corta a vírgula e faz o resultado, tá certo? Pronto, chegou a resposta. Então, minha concentração final aí é de 0,01. Exemplo 2. Que volume de água deve ser adicionado a 10 litros de solução de concentração 2 gramas por litro de ácido nítrico para que ela seja diluída 10 vezes? Vamos lá, primeira coisa, tem que fazer o quê? Tirar os dados. O que ele me dá aí? Ele quer saber qual é o volume de água que vai ser adicionado a um volume inicial de 10 litros, com a concentração inicial de 2 gramas por litro, para que ela seja diluída 10 vezes. Ou seja, a concentração ela vai ter que ser dividida 10 vezes. Eu vou ter que pegar esse volume inicial e dividir por 10. Então, a minha concentração final vai ser de 0,2 gramas por litro. Tá bom? Vamos lá. Volume de água. O volume de água eu não tenho. O que eu sei é que volume final é o volume inicial mais o volume de água. Então, esse VI está do lado do volume de água, vou passar para o outro lado. Ele está positivo, ele vai negativo. Então, o volume de água é o volume final menos o volume inicial. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro? Vou ter que primeiro calcular qual é o volume final para depois jogar nessa relação aí para achar o volume de água, tá bom? Então, vamos lá. CI/VI é igual a CF/VF. Fazendo aí as devidas substituições para calcular esse VF, a gente vai ter o seguinte: 2 vezes 10, o 2 é a concentração inicial, o 10 é o volume inicial, igual a 0,2, que é aquela concentração que foi diminuída 10 vezes, vezes o volume final que eu quero saber.
O 0,2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. O 2 vezes 10 vai dar 20 sobre 0,2. De novo, divisão com números decimais. Tá? Eu tenho vírgula. Como é que eu vou fazer para eliminar? Veja que a vírgula está na parte de baixo. Eu tenho quantos números após a vírgula? 1. Então, na parte de cima, eu vou acrescentar um zero, que é para igualar o número de casas decimais. Quando eu acrescentar um zero, eu posso cortar a vírgula de cima com a vírgula de baixo. Então, vai ficar 200 sobre 2. Então, lembre-se lá, eu acrescentei um zero, cortei a vírgula. Então, o que era 20 ficou 200, cortei a vírgula, ficou 2. 200 sobre 2 vai dar quanto? Vai dar 100, tá? Mas aí, não é o volume final que eu quero o volume de água. O volume de água é o volume final menos o volume inicial. O volume final, eu calculei agora, é 100. O volume inicial, ele me deu lá na questão, é 10. 100 menos 10 vai dar 90. Essa é a resposta, volume de água. Tá? Mais um exemplo, pessoal. Na diluição de 200 gramas de ácido nítrico, cujo título em massa é de 0,2, foram utilizados 200 ml de água. Qual o título da solução obtida? Ou seja, qual é o título final? Tá? Então, vamos lá. Tirar os dados primeiro, tá bom? Ele me deu a massa da solução inicial, 200 gramas, tá? Ele me deu o título inicial, 0,2. Ele falou que foram colocados lá dentro 200 ml de água. É o volume de água. Só que aí, ele vai querer, no caso, o título final. Vamos lá. A minha relação é título vezes massa inicial, título vezes massa final. Ele não me deu massa final, ele falou que acrescentou 200 ml de água, ele me deu volume até, tá? A gente vai ter que lembrar aí o valor da densidade da água. A densidade da água equivale a 1 grama por ml. Ou seja, 1 grama, 1 ml. 2 gramas, 2 ml. 3 gramas, 3 ml. E assim sucessivamente. Quando ele me deu 200 ml, então quer dizer que é 200 gramas de água. Tá? 200 ml de água equivale a 200 gramas de água. Então, eu já tinha uma massa inicial de 200 gramas da solução e coloquei mais 200 gramas de água. Isso vai dar qual volume final? Massa final, perdão. Vai dar qual massa final? A massa final vai ser igual a 400 gramas. Aí vai sair esse valor que eu vou jogar na fórmula. Tá? Então, vamos lá. Título inicial vezes massa inicial. Título final vezes massa final. Isso aí, bora substituir. Vai ficar 0,2 vezes 200, o título vezes 400. Título é igual. Na multiplicação, pessoal, eu posso cortar o zero, a quantidade de casas decimais que eu tenho e cortar a vírgula. Lá no 0,2, eu tenho uma casa decimal. 200, eu tenho 2 zeros. Então, corta um zero do 200, corta a vírgula, porque é apenas uma casa decimal. Então, vai ficar 2 vezes 20. 2 vezes 20 vai dar 40, tá bom? Vai dar 40. Ou então, nesse caso aí, eu deixaria 2 vezes 0,2 vezes 200, ia passar o 400 dividindo, simplificava o 200 pelo 400 e ia ficar 1 sobre 2. O 0,2 sobre 2 vai dar 0,1. Também vai dar para fazer assim. Aí ficou 40 sobre 400, corta um zero do 40 com um zero do 400, vai ficar 4 sobre 40, que vai dar resultado 0,1. O título ele não tem unidade, lembra? Que eu posso representar em porcentagem, se for pedido, basta multiplicar por 100. O 0,1 corresponde a 10%. Tá? Final, tá bom? Portanto, pessoal, a gente vai encerrar essa parte de soluções por enquanto, tá ok? A parte de consideração que faltava para vocês, a parte de diluição. De fato, ainda tem mais coisas ainda, só que a gente vai acabar se prolongando mais e precisa entrar com outros conteúdos, tá bom? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me procurem, vamos lá para a gente tirar e seguir em frente, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, um forte abraço, fique com Deus, valeu, tchau!